Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos alegres nesta manhã de domingo, mais um dia que o Senhor tem proporcionado para nós. E estamos aqui iniciando esse estudo online, nesta live, e que Deus ele possa vir falar na minha vida e falar na sua vida. Antes de nós orarmos para iniciarmos esse nosso culto, esse nosso estudo, vou fazer uma leitura no livro de Salmos, de número 37, do verso de número 1 ao verso de número 5. Após a leitura estarei orando, e após a oração a irmã Jussara estará adorando a Deus com 2 hinos da harpa. Diz a palavra de Deus: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja do que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O verso número 4: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. O verso de número 5, para encerrar a leitura, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Esse verso final é o verso chave para a minha vida, para a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo que necessitamos, precisamos, vem de Deus, está na mão de Deus. Então entrega o teu caminho. Entregar o teu caminho, a tua vida, a tua confiança, tudo aquilo que Deus ele precisa de mim e de você para ajudar, para dar continuação à nossa vida. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, por tudo, meu Deus, que tem feito, Pai, em nossas vidas, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela semana de bênção, Pai, a qual concedeste, meu Deus, a cada um dos teus filhos, Pai, as nossas famílias, meu Deus, colocamos cada filho, cada filha, cada parente, Pai, cada integrante, Pai, de nossa família, Pai, em tuas mãos, meu Deus, crendo, meu Deus, que as tuas mãos protetora, abençoadora, Pai, estarão, meu Deus, sobre a nossa família, sobre nossos amigos, Pai. Recebe, meu Deus, o nosso culto, Pai, nesta manhã, Pai. E tudo, Pai, que for feito, Pai, neste lugar, nesta manhã, Pai, chega a Ti como um cheiro suave às tuas narinas, Pai. É o pedido, meu Deus, que eu te faço, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos ajustar a Deus com 2 hinos da harpa. Cheiro
alegria nós sabermos que a nossa vida ela está na mão do nosso Jesus. Então nós estamos bem guardados, né? A irmã Juscelia estará fazendo uma leitura e orando juntamente com a igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos estar lendo em Efésios 6 e 18. Orando em todo tempo, com toda súplica e oração e espírito, e vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Eu preciso de oração, os irmãos precisam de oração. Oramos uns pelos outros. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais um culto de adoração a Ti, Senhor. Abençoa-nos nos estudos, Senhor, nesta manhã. Pai querido, Pai amado, aqui estamos suplicando um pelos outros, Pai. Ó, Pai, visita os lares, visita as famílias, Senhor, que estão nos assistindo, Senhor. Esteja conosco, nos dando entendimento da Tua palavra e continuação, Senhor. Amém. Amém. A jovem Vanessa também estará adorando a Deus com o hino na continuação do nosso culto desta manhã. Amém. Não se preocupe com aquele que se ajudar. Não partilhe coisas que não irão edificar. Veja, sua vitória é maior que toda frustração. Ana, quantas pessoas gostariam de cantar sua canção? Ande, vai para o templo outra vez agradecer. Veja, o seu milagre é tão bonito, não para de crescer. E conte ao mundo inteiro que o deserto não podia florescer. E fale que na verdade esse era o caminho para vencer. Ana, o que seria isso era sempre Rina. A sua oração seria: cheguei no meu limite, não vou mais orar. Oh Ana, você pediu-me nada aconteceu. Até que um dia você inverteu. Não peço, entrego, não faço, eu faço o atual Senhor. Samuel, você o entregou e Deus abençoou. Você não ascendeu, apenas adorou. A luta e o deserto foi Deus que enviou pra você não parar. Seu Samuel chegou. Oh, oh, oh. Seu Samuel chegou. Oh, oh, oh. Adore ao Senhor. Oh, oh, oh. Adore ao Senhor. Ana, o que seria isso era sempre Nina. A sua oração seria: cheguei no meu limite, não vou mais orar. Oh Ana, você pediu e nada aconteceu. Até que um dia você inverteu. Não peço, entrego, não faço, eu faço novo ao Senhor. Samuel, você o entregou e Deus abençoou. Você não as pediu, apenas o adorou. A luta e o deserto foi Deus que enviou pra você não parar. Seu Samuel chegou. Oh, oh, oh. Seu Samuel chegou. Adore ao Senhor. Oh,
olhos para o céu, né? Deus abençoe a Vanessa, Deus abençoe a sua família. Agora nós vamos passar para o momento do nosso estudo, da nossa palavra. O evangelista irmão Natal estará trazendo uma palavra ao nosso coração. Vamos fazer uma oração antes de iniciarmos o nosso estudo. Soberano e eterno Deus, graças te damos a Pai por tudo, meu Deus, que já fizeste, meu Deus, desde o início, Pai, deste culto, Pai, até esse momento, meu Deus. Agora, meu Deus, passaremos, meu Deus, para o momento, Pai, a qual, meu Deus, a Tua palavra vai ser exposta, Pai, que ela venha, Pai, de encontro às nossas vidas, Pai. É o pedido que eu te faço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados do Senhor, amém. Grato a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor para transmitirmos esse culto, né, pela internet até a casa, até o lar dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui, claro, com um número bastante resumido, né, o álcool gel ali na porta, as irmãs que estão aqui, cada uma com as suas máscaras, né? Mas isso aí não vem impedindo de nós cultuar o nome do Senhor. Mas no domingo estamos aqui com essa gloriosa escola dominical para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, você está aí na tua casa. Eu quero estudar um pouco da palavra de Deus. Você sabe, essa semana que passou, eu não sei se a palavra incomodar é bem colocada, mas essa palavra tem me incomodado, tem falado bastante no meu coração, e eu quero dividir com você essa palavra. Livro de Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo 8, bastante conhecido, mas eu tenho certeza que pela madrugada eu acordei, durante a semana inteira, essa palavra falando no meu coração. Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo 8, diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmina, escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço as tuas obras e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia do que a si mesmo se declara judeu e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Não pode ser. Irmãos, essa semana que passou, como já mencionei aqui, essa palavra, ela tem falado muito no meu coração, muito. E nós, como instrumento da parte de Deus, eu creio que quando acontece um caso que me aconteceu na minha vida nesses dias, com certeza Deus quer que eu compartilhasse essa palavra com vocês. O que me chamou a atenção nessa palavra? O que me chamou no estudo dessa palavra? Você sabe que essa parte que nós lemos é trecho de uma carta, ao qual foi escrito por João, o apóstolo, num lugar, numa ilha por nome de Patmos. Ele tinha sido jogado naquele lugar, levado naquele lugar, para que ali ele morresse por amor da palavra de Deus. Ele tinha sido levado. Eu estava pesquisando, a ilha de Patmos era um lugar muito isolado, aonde que era, digamos assim, que era uma prisão política. Eram levados políticos na época
para que esses homens morressem naquele lugar, isolados, solidão. Assim eles fizeram com João. Mas, irmãos, esse texto, claro que o nosso tempo não permite nós falarmos muito, mas quem sabe numa outra ocasião, num do nosso culto normais, nós possa falar um pouco mais sobre esse texto. Nós traz um ensinamento muito precioso para a nossa vida. Eu de madrugada estava pensando, nada, mas quando Deus tem um projeto na vida do irmão, claro que quando nós falamos na vida do irmão, nós estamos falando da vida do jovem, na vida da mulher, na vida da igreja, do modo geral. Quando Deus tem um propósito na vida do homem, da mulher, ninguém pode impedir, ninguém consegue impedir, irmãos. Ninguém consegue impedir o propósito de Deus na vida do ser humano. Quando Deus escolhe alguém que traz para a casa dele, você pode saber que todos aqueles que vêm para a casa do Senhor, Deus tem um propósito na vida dessa pessoa. E de maneira nenhuma, ninguém, homem nenhum, consegue, irmãos, impedir o propósito que Deus tem na minha vida e que Deus tem na sua vida. Por mais que eu vou me colocar por mais que eu, irmãos, muitas vezes eu posso até não gostar de você e tentar impedir os propósitos que Deus tem na tua vida, de maneira eu não vou conseguir. Eu posso até pagar uma consequência, pagar algo muito caro de tentar impedir os propósitos de Deus que tem na vida de alguém. Veja só João. João os amigos, os outros apóstolos já haviam morrido tudo. Só estava João. E ele foi levado lá para a ilha de Patmos, para que lá morresse também. Mas mesmo lá, o governador da época que mandou João para a ilha, mesmo lá, Deus conseguiu realizar os propósitos que tinha na vida do João, lá na ilha de Patmos. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Não importa a situação, não importa aonde você esteja, Deus quer te usar aonde você está nesse momento. Natal, você não imagina o lugar difícil que eu esteja. Você não imagina, Natal, o lugar que o homem, digamos assim, me colocou eu quero dizer para você, se você está aí, é porque Deus permitiu que o homem colocasse você no lugar que você está. E é aí que Deus vai te usar, independente do lugar que você esteja. Os propósitos de Deus, ele vai se cumprir na tua vida, assim como se cumpriu na vida de João. João falava do amor de Deus num lugar, falava do amor de Deus em outro lugar, e foi mandado para a ilha de Patmos, digamos que para uma prisão. Mas mesmo lá, Deus, o próprio Deus, apareceu para João e mandou que ele escrevesse, irmãos, na época, 7 cartas para a igreja da Ásia na época. E uma dessas cartas foi direcionada para a igreja de Esmirna. Uma dessas cartas, acho que não sei se é a 6ª carta, já foi dirigido para a igreja de Esmirna. A segunda carta foi dirigida, o próprio Deus, quando João escreve essas 7 cartas, e essa segunda carta aqui, você leva para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? Leva para o pastor da igreja, traduzindo num linguajar para que você possa entender. Eu entendo, a igreja de Esmirna, ela estava passando nessa época aqui, uma época de perseguição, uma época terrível. Quem sabe, não tanto igual a nossa igreja sofre hoje. Eu estava vendo o jornal essa noite, e num outro país aí, um ministério que tem aqui no Brasil também, os irmãos devem ter visto, os pastores sofrendo lá, estava no meio de você, os pastores sendo apedrejados, os pastores sendo expulsos de suas igrejas, os pastores sendo expulsos dos seus próprios lares. Independente da religião, nós não estamos aqui para questionar a religião. Esses homens estão lá fazendo um trabalho excelente.
Esses homens estão lá fazendo um trabalho que Deus colocou na responsabilidade deles. Eles estão sofrendo uma terrível perseguição naquele país. Mas, irmãos, eu creio que Zimina estava mais ou menos naquela situação. Ou pior, eu não sei se você já ouviu falar num bispo, a história conta num bispo, com o nome de Policarpo. Não sei se os irmãos já ouviram falar com uma pessoa com o nome Policarpo? Policarpo, irmãos, eu estava pesquisando essa noite, Policarpo era um bispo. Hoje tem alguém que se intitula bispo, mas já tem um pastor, por nome de Policarpo. E esse irmão, eu vou me dirigir a Policarpo como irmão, ele pastoreava uma igreja lá em Zimina. Lá nessa cidade, veja a situação que Minas estava passando. Ele pastoreava uma igreja lá em Minas, e numa certa ocasião, pegaram o Policarpo e fizeram uma fogueira e falaram para o Policarpo: você nega Jesus ou nós te jogamos na fogueira. Você tem duas opções: nega Jesus e vai seguir a tua vida normal, ou você vai para a fogueira. Você escolhe. Sabe o que Policarpo falou? Como que eu vou negar um Jesus que faz 70 e poucos anos, para 72 anos, que eu conheço até que ele só tem me feito bem? Como que eu vou negar um Jesus desse? Pode me levar para a fogueira. E esse homem de Deus, ele foi queimado vivo por amor da palavra de Deus. E eu comecei a ler essa palavra, dormi um pouco e acordava e lembrando e remoendo essa palavra nessa noite. E eu tenho certeza que essa palavra está indo de encontro com o teu coração. E Deus, conhecendo a situação que a igreja de Zimina está passando, ela mandou João escrever essa carta para que servisse de conforto da parte de Deus para a igreja de Zimina. Irmão, Deus sempre vai ter uma palavra de conforto para nossos corações, para a nossa igreja, para nossas irmãs, para nossos irmãos que são tementes de Deus. Deus sempre vai ter uma palavra de conforto. As coisas que acontecem aí nesse mudão que está acontecendo, esse vírus que está mudando por aí, eu quero dizer, Deus está no controle. Nada acontece por acaso, Deus está no controle. Mas eu quero dizer para você também: você, a tua família, estão escondidas debaixo da mão de Deus. Deus sempre tem uma palavra de conforto. Por mais que o vírus existe, está por aí. Mas não é essa palavra, a palavra de conforto que Deus está colocando no meu coração, para transmitir para o teu coração, que a minha vida e a tua vida, a vida da tua família, está escondida debaixo da mão de Deus. Sempre vai ter uma palavra de conforto. Por mais difícil que seja a situação, ele tem uma palavra de conforto para nós. E ele pediu para que João escrevesse essa carta e levasse à igreja de Deus mesmo. Irmãos, eu quero me colocar hoje na posição desse nosso irmão com o nome de João. Hoje ele me mandou aqui pela manhã, não por um acaso, é para falar o que nós estamos mencionando aqui, que nós estamos escondidos debaixo da mão do Senhor. E a carta, esse texto que nós lemos, é o conteúdo da carta. Essas coisas diz: o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, no caso de Deus. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua tribulação. Veja, o próprio Deus falando para os irmãos lá de Zimina: eu conheço a tua tribulação e conheço a tua pobreza, mas tu é rico. Veja, a palavra de conforto de Deus para a igreja, que hoje serve de conforto para o nosso coração. Eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu é rico. Dá a entender, irmãos, que a igreja estava passando por uma tribulação difícil, tanto espiritual como material. E o próprio Deus falou: olha, você pode pensar que você é uma pessoa pobre, mas você não é uma pessoa pobre. Porque quem tem Deus na vida não é uma pessoa pobre. Pobre é o Satanás, que não tem nem chave da casa dele. E eu e você que temos a graça de Deus na vida,
devemos considerar uma pessoa rica da graça de Deus, porque o nosso Deus, Ele é dono do ouro, dono da prata. Esse é o Deus que nós servimos. E a carta continua dizendo: conheça as tuas obras. Ele conhece, irmão, tudo que nós fazemos. Tudo que nós fazemos, aliás, antes de nós pensarmos em nós fazer algo, Deus conhece. Ele sabia que nós tínhamos colocado no nosso coração que nós ia estarmos aqui hoje pela manhã cultuando. Ele sabia, por isso que Ele deu uma noite de descanso para você. Ele te deu uma noite de paz para você deitar e levantar. O salmista diz que se nós deitamos e levantamos, conseguimos levantar, é porque Ele nos sustentou. Ele sustentou a nós, a nossa família. Aqui do lado, acabamos de passar. Ele tinha um velório, né, velho? Um velório aqui do ladinho da igreja. Não sei o que aconteceu. Claro que tudo está na mão de Deus. Eu não quero dizer, eu e minha família e a tua família estamos em paz. Porque Deus cuidou de nós, meu pai. Deus cuidou de nós. Ele diz assim: ó, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, mas tu é rico. Palavras de conforto de Deus para o meu coração e para o teu coração. E a blasfêmia que falo contra ti. O que é blasfêmia? Quem nunca sofreu uma blasfêmia? Quem nunca foi acusado de algo, digamos assim, traduzindo? Quem nunca passou por isso? A blasfêmia do que a si mesmo se declara um judeu. O que é essa palavra? Blasfêmia daqueles que se consideram judeus. Blasfêmia daqueles que se consideram crentes. Perseguição, meu irmão, dentro da própria igreja. De repente não é o nosso caso, de repente não é o teu caso. Porque eu sempre digo, meus irmãos, que Deus, Ele manda uma palavra dessa. De repente você pode dizer: mas eu não estou passando por isso. Glória a Deus que você não está passando por isso. Porque o nosso Deus nos adverte antes que o perigo chegue. Para que quando o perigo chegar, se não chegou, um dia vai chegar. E o dia que chegar, você está alicerçado nessa palavra. Não, mas eu aprendi um dia, um domingo pela manhã, eu aprendi pela palavra de Deus, que Deus sempre vai estar cuidando de mim. E veja o que diz assim a carta: a blasfêmia do que se dizem judeu e não são. Mas antes as pessoas são da sinagoga de Satanás. Não tem nada a ver com Deus, mas digamos assim, eles estão no meio do povo de Deus. Se dizem até obreiros, se dizem até homens de Deus, mas perseguem o povo de Deus dentro da igreja. Ah, mas Natal, por que você está falando isso? É a palavra de Deus que está divertindo eu e você. Se aconteceu, ou se vinha acontecer, eu quero que você saiba que Deus um dia te advertiu, nos advertiu, para nós ficarmos atentos que isso iria acontecer. Essa é a palavra de conforto de Deus para a igreja divina, e é a palavra de Deus de conforto para a nossa igreja hoje, para o nosso coração hoje. Ele continua com a carta, amigo. Não temas. Isso é o próprio Deus falando. Não temas as coisas que hão de sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de nós em prisão. Veja como que Deus advertia o povo lá da igreja. Isso que está acontecendo, digamos assim, ainda irá acontecer coisas piores. O inimigo ainda vai lançar algum de vocês em prisão, mas não tema, porque isso irá passar por um tempo de 10 dias somente. Irmão, eu estava pensando comigo assim, diz assim, ó: não temas as coisas que ando sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser posto em prova. O que é lançar em prisão?
pensando logo em ser fechado num lugar. Mas muitas vezes, essa palavra lançar em prisão pode ser uma angústia. Eu não sei a angústia que você está passando, é uma prisão que você está passando, algo que não deixa muitas vezes você ir para a igreja, não deixa você cultuar o nome do Senhor, você se sente fechado, o teu coração está fechado, você está numa prisão. Você está numa prisão. Dentro de vós para ser posto em prova. Tudo isso vai passar. É a tua fé que está sendo provada. Até onde que a tua fé pode ir? Mas a palavra também diz: Ele não prova ninguém. Ele não vai dar uma prova sabendo que nós não podemos suportar. Deus não vai dar uma prova para mim, sabendo que eu não vou suportar essa prova. Porque quando vem uma prova para mim, você pode ter certeza que Deus está trabalhando na minha vida, para que Ele veja que alguém tem que ver a maneira que eu vou suportar aquela luta, aquela prisão que eu esteja passando, independente do tipo de prisão que eu e você estejam passando. É uma prova da nossa fé para que alguém veja. Mas não é para o resto da vida, não é por muito tempo. A Bíblia diz que é por 10 dias. O que eu estava vendo aqui no rodapé da minha Bíblia, diz 10 dias, símbolo de um período curto. Logo vai passar. Logo o inimigo vai ver que não adianta essa investida contra você. 10 dias. Quem sabe, irmãos, hoje, vence os 10 dias que Deus está colocando em prova essa luta, essa prisão que você está passando. Mas hoje é o dia da tua vitória. Após esse culto, após esse ensino, nós vamos estar orando mais uma vez, agradecendo. Quero agradecer a Deus por essa luta que você passou por esse dia, porque eu tenho certeza, meus irmãos, você que está ouvindo, essa luta que você passou por esse dia é para que você tenha um pouquinho mais de experiência. É porque Deus quer te usar na obra do Senhor. Eu tenho aprendido, irmãos, que Deus não chama alguém capacitado para fazer a obra dele. Ele capacita aqueles que ele chama para fazer a obra dele. E Deus, quando você estiver passando, se sentindo agoniado por algo, é Deus te capacitando para que você possa fazer a obra dele. E no finalzinho do versículo, diz assim, ó: tereis a tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Eu até sublinhei essa palavra, ser fiel até a morte. O que significa ser fiel até a morte? Irmãos, essa palavra aqui não está se referindo à salvação. Não tem nada a ver com salvação. Ser fiel até a morte. Eu comecei a estudar, até fiz algumas pesquisas, o que significa, irmão, ser fiel até a morte. E dar-te a coroa da vida. Tem alguns outros textos na Bíblia que falam ser fiel. Ser fiel nisso, ser fiel. A Bíblia fala ser fiel nas ofertas, ser fiel nos dízimos, ser fiel em tantas coisas, até com filho e esposo e vice-versa, ser fiel. Mas, em especial, esse texto que nós estamos lendo diz: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, não estamos falando de salvação. Isso aqui não simboliza, não tem nada a ver com salvação. Ser fiel até a morte. O que a palavra de Deus nos está ensinando? De ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eu quero que os irmãos e as irmãs que estão aqui me corrijam se estiver errado. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E nós temos que ser fiel independente da circunstância que nós estamos passando. Independente da situação, irmãos, que eu esteja passando, eu tenho que ser fiel a Deus. Independente das lutas
lutas, irmãos, que nós viemos a passar, eu sou fiel a Deus. As coisas estão difíceis, eu sou fiel a Deus. Eu estou bem empregado, as coisas estão indo mil maravilhas, eu sou fiel a Deus. Mas as coisas estão indo de ladeira abaixo, as coisas estão difíceis na minha vida, eu continuo sendo fiel a Deus. Independente de qual. Irmãos, se veja no começo do texto, diz assim: eu conheço a tua pobreza. Eu conheço a tua pobreza, mas tu é rico. Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. Alguém pode olhar em nós e não, mas realmente o Natal é pobre, mas eu sou rico. Deus está falando, eu sou rico. Independente da minha situação material, está falando, eu sou fiel. Se eu sou fiel, eu sou rico, porque Deus sempre está cuidando de mim. Independente, irmão, da situação que o país passe, independente da quantia de dinheiro que eu tenha no meu bolso, ou na conta bancária lá no banco, independente da situação, eu sou fiel a Deus. Ah, mas eu fui fiel um tempo. Na época da vaca gorda, digamos assim, na época que eu tinha bastante dinheiro, na época que eu estava bem empregado, eu sempre fui fiel a Deus. Mas de repente as coisas começaram a não dar certo na minha vida. De repente eu comecei a passar por uma luta, uma dificuldade. O que aconteceu na minha vida? Eu deixei de ser fiel a Deus. É nesse ponto que a Bíblia está falando: ser fiel até a morte. Até o dia que o Senhor falar para mim assim: Natal, chega de sofrer nessa vida aí, venha para o teu descanso, venha para casa. Estou falando espiritualmente falando. Até nesse dia eu tenho que ser fiel a Deus. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte. Quando fala ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, está falando de recompensa. De recompensa por tudo aquilo que nós passamos aqui nessa vida, irmãos. Quando dar-te-ei a coroa da vida, porque a Bíblia diz, irmão, fala sobre coroa, fala sobre galardão, fala sobre mais, sobre. Tem muitas recompensas que Deus tem para os seus fiéis. Pega na coroa, etc. E muitas outras recompensas. Por isso que a Bíblia diz nessa manhã: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, independente da situação que eu e você venha a passar, as coisas estão boas para nós, vamos ser fiel a Deus. As coisas, irmão, vai ficar ruim, esse mundão vai ficar ruim, vai ficar pior, e eu e vocês temos que ser fiel a Deus, independente da situação que estivermos passando. Porque se nós formos fiel a Ele será fiel a nós. Tá? Lembrando agora aqui, tem um pastor, o pastor Hermes, diz que é como uma estrada de duas vias, assim que fala, né? Se eu for fiel a Deus, Ele é fiel a mim. Se eu for fiel a Ele, você pode ter certeza que Ele vai ser fiel a nós. Eu lembro numa certa ocasião, já dei esse testemunho no outro trabalho nosso. Eu estava passando uma situação difícil, tinha saído do trabalho, do emprego que eu trabalhava com câncer já há alguns anos, e o patrão chegou na casa simplesmente um dia e falou para mim assim: não preciso mais do teu trabalho, é um direito dele, juntei minhas coisas e fui para casa. E não me pagou um centavo, não me pagou nada. Eu cheguei em casa, falei para falar as coisas, está difícil, assim aconteceu. Eu fui para a cidade, resolver uns problemas lá, encontrei uma irmã que na época era dirigente do circo de oração. Ela falou assim: Natal, você pode levar uma palavra para nós
na época o trabalho de circulação era na parte da tarde, na igreja sede. Eu falei, posso? Depois que eu falei para ela, posso? Eu falei, poxa vida, meu Deus. Eu falei, posso, meu irmão, mas eu estou um oco dentro de mim, não tenho, o que eu vou falar? Eu estou precisando que alguém venha até mim e me traga uma palavra de conforto, as coisas não está fácil. Mas mesmo assim eu fui na igreja. Cheguei lá, dobrei o joelho, as irmãs já estavam orando, dobrei o joelho e comecei a orar, comecei a falar com o Senhor. Falei, Senhor, eu preciso de uma palavra para vir de encontro, com a minha necessidade de oração, que as irmãs precisam ouvir. Porque o Senhor tem uma palavra para a tua igreja. Mas quando eu acabei, estava pensando aqui, uma irmã levantou de lá e colocou a mão na minha cabeça. E falou assim, meu servo, cuide dos meus, que do teu eu cuido. Você veja como que Deus trabalha. Ser fiel. Resumindo, ser fiel. Que eu vou ser fiel a ti. Foi mais ou menos isso que Deus falou para mim. Ser fiel com o meu povo. Ser fiel com a minha igreja. E eu vou ser fiel com você. Irmãos, eu levantei dali, você sabe, eu estava de joelho orando, eu levantei ali, cheio da graça, com uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração, entreguei aquilo que Deus tinha colocado, a igreja se alegrou e Deus me deu vitória e hoje eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Então por isso que eu falo, tudo, independente da situação que nós estivermos passando, se nós formos fiel a Deus, Ele sempre vai ser fiel a nós, irmãos. Sempre, independente da situação que o país passa, independente da situação que a cidade passa, mas o teu Deus vai ser sempre fiel como você. Se nós formos fiel até a morte, não significa que você vai morrer. Você tem que morrer para isso. Não é isso. Mas até o dia que você estiver aqui na face da terra, eu e você temos que ser fiel a Deus. Fiel a Deus. Você vê? João foi levado lá. Ele foi fiel até lá. Até lá onde que João estava, ele foi fiel. Deus foi falando, ele foi escrever a carta e foi lá na igreja de Elimina levar essa carta. Que hoje está servindo para o meu coração e para o teu coração. Carta escrito aí mais de um ano atrás, que hoje serve de conforto, porque a palavra do Senhor, ela é fiel. Amém? Eu espero que essa palavra venha, sirva de conforto para o teu coração. Assim como serviu para o meu coração, que ela fale no teu coração, assim como tem falado no meu coração. E vamos ser fiel, irmãos. Vamos ser fiel. Você sabe do que a palavra de Deus está falando para você. Não é o nosso propósito aqui. Você não está sendo fiel nisso, não está sendo fiel naquilo, mas isso não é esse o nosso propósito. Nosso propósito dessa manhã aqui é falar aquilo que Deus está falando. Ser fiel. Você sabe no que precisa. Eu sei do que eu preciso ser mais fiel ao nosso Deus. Amém? Deus abençoe, que você tenha um bom dia, muita graça, muita misericórdia, muita paz de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, esse domingo e o decorrer da semana. Eu volto a palavra da tarde. Ele está mandando orar, nós vamos orar mais uma vez e desde já agradecer Sara, Paula, nossos irmãos que estão aqui, nos ajudando a fazer essa escola dominical. E dizer para você, irmãos, nós estamos na lida, em especial os irmãos do grupo aqui do São Francisco, logo as coisas vão passar, isso está acontecendo aí, mas você sabe, você é fiel, as coisas vai acontecer, mas logo nós vamos estar aqui de volta, reunidos, junto com o Ricardo, junto com os demais irmãos, para todos nós louvar o nome do Senhor. Ricardo, me permita, eu quero dar aproveitando essa oportunidade, nós ficamos sabendo que tem uma nossas irmãs que nós fizemos aniversário essa semana, uma pessoa muito querida no nosso meio aqui. Eu estou falando em nome da igreja aqui, essa pessoa é a irmã Isabel, eu quero falar em nome da igreja, irmãos,
como obreiro aqui, quero falar em nome da igreja. Mas Isabel, receba o abraço da igreja aqui do São Francisco, que Deus abençoe muito a senhora, abençoe bastante a sua família, Isabel. Logo vai passar, nós estamos aqui brincando, cultuando o nome do Senhor, assim como nós sempre fazemos. Deus abençoe, meu irmão. Quero que você curva a tua cabeça e vamos dirigir uma oração. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, o teu filho amado, Senhor, nós queremos te agradecer pelos momentos que passamos aqui na tua casa, aprendemos um pouquinho mais da tua palavra, Senhor. A tua palavra tem nos ensinado esta manhã que devemos ser fiel até a morte, Senhor, e o Senhor irá cuidar de nós. Pai querido, que essa mensagem chegue até o coração do teu filho, até o coração da tua filha, e nós possa ser fiel, Senhor, em tudo na nossa vida, independente da circunstância, independente da situação, Senhor, que a nossa cidade, que o nosso país passe, mas nós sempre sermos fiel a Ti, Senhor, sermos sempre fiel à igreja que o Senhor nos tem colocado para te servir, Senhor. Nós te pedimos nessa manhã, dá-nos um dia de paz a tuas filhas e a teus filhos, Senhor. Pai querido, abençoa a irmã Isabel, abençoa a família dela, a irmã Isabel, que mais um ano, Senhor, tem passado, um ano de vitória, de muita paz. Que o Senhor continue abençoando a irmã Isabel e a sua família. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, estenda a tua mão assim, e que o grande amor de Deus e a paz, a comunhão do Espírito Santo e tudo que Deus falou aqui no nosso meio, nós possa colocar em nossas vidas, que nós possamos colocar em prática na nossa vida, e todos nós vamos dizer todos juntos, amém.